Boa noite, meus irmãos. Que a graça e a paz do Senhor seja conosco hoje. É uma alegria muito grande estar aqui junto com os irmãos para poder compartilhar da palavra do Senhor. Essa palavra que tem guiado a nossa vida, que ela nos norteia, que nos conduz, no caminho que o Senhor preparou para nós. Eu convido você então a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 6. Esse texto é bastante conhecido, faz parte do Sermão do Monte, e eu quero compartilhar com os irmãos do verso 25 até o 34, Mateus 6, do 25 ao 34. O título que traz aqui na minha versão diz: As preocupações. Vamos ler. Por isso, digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês, que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo o que comeremos, o que beberemos, ou com o que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Vamos orar mais uma vez? Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado por cada irmão, irmã, adolescente, Senhor, jovem que está aqui hoje conosco, pelas crianças. Nós Te louvamos, Deus, porque temos acesso àquilo que Tu deixou registrado para nós na Escritura, na nossa língua, de maneira que nós possamos compreender, Pai. Nós Te louvamos também pelo Teu Espírito, que é quem ilumina o nosso entendimento e nos ajuda a compreender os Teus princípios, os Teus preceitos, Pai. Nós Te louvamos, Senhor, porque de maneira maravilhosa o Senhor tem alcançado o nosso coração e dia após dia o Senhor tem nos ensinado a Te servir, a Te honrar, e temos buscado esse caminho, Pai. E pedimos, Pai, nessa noite que mais uma vez o Senhor ministre ao nosso coração, não conforme os nossos desejos, as nossas vontades, mas conforme aquilo que precisamos, porque como a Tua palavra diz, o Senhor sabe o que nós precisamos, Deus. E eu peço-Te, Deus, que apesar de mim, das minhas limitações, o Senhor fale comigo e com os meus irmãos, daquela forma que somente o Senhor pode falar, lá no íntimo, na consciência, no coração de cada um, que eles possam ouvir a voz do Teu Espírito, dizendo aquilo que talvez não saiu dos meus lábios, mas pela experiência que eles têm contigo, eles sabem que é o Senhor falando aos seus corações. Opera, Pai, nas nossas vidas hoje, através da Tua santa palavra, e que nós sejamos edificados, consolados, exortados e motivados pelo Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, esse texto ele é muito conhecido, como eu falei, né? Quem nunca ouviu falar desse texto, principalmente em se tratando da ansiedade? É um mal muito grande nos nossos dias. Aquela perguntinha que se faz rotineiramente, né? Quem nunca se viu preocupado, perdendo uma noite de sono, por estar angustiado com alguma situação da vida, por estar na expectativa de algo que estava para acontecer, por estar aguardando uma decisão a seu favor ou contra si mesmo? Quem de nós nunca passou por isso? Tanto essa ansiedade que é diagnosticada, mas também essas normais, como eu citei, do dia a dia, da correria,
Há quem diga, não, estar ansioso é pecado. Irmão, estar ansioso é uma situação do nosso dia a dia. Nós não vamos entrar nesse detalhe agora, mas todos nós enfrentamos essa situação. E Jesus conhece o nosso coração, Ele conhece o ser humano, Ele sabe o que se passa na nossa mente, nas nossas rotinas, e por isso Ele registrou isso na sua palavra. E eu creio no meu coração que Ele não pensava apenas nos discípulos que estavam lá com Ele, escutando o Sermão do Monte, quando Ele proferiu essas palavras. Mas como Ele disse lá em João capítulo 17, Ele disse, eu oro não só por esses, mas por todos aqueles que hão de crer em mim através da tua palavra. Então o Senhor estava pensando sim em você, e não é por acaso que você está aqui hoje. Ele quer falar comigo, Ele quer falar contigo. A nossa vida, irmãos, ela é feita de ciclos. Lá em Eclesiastes deixa isso muito claro, né? Geração vai, geração vem. A terra permanece, levanta o sol, põe-se o sol. Estou citando aqui a versão oficina G3, né, do texto. E a sua origem retorna novamente. São ciclos, a vida toda é de ciclos. Né? Alguns ciclos nós celebramos, como por exemplo, o Réveillon é um ciclo que é celebrado em todo o mundo. E é uma celebração, você já parou para se perguntar de onde vem? Como é que se celebra o Réveillon, né? Isso é uma crença muito antiga, ela vem lá dos persas. Eles chamavam essa celebração de Akitu. Porque eles tinham o mito do eterno retorno. Né? E quando se fala em mito nesse sentido, não está dizendo um mito de uma coisa que não existe, está dizendo um mito como uma tradição muito consolidada de determinado povo, de determinada época. Eles tinham o mito do Akitu, o eterno retorno. Então, sempre que encerrava o ciclo, eles aprenderam a ver lá, né, as estações, a lua, a passagem dos anos, e eles celebravam. E isso se disseminou entre os povos. Então, nossa vida é feita de ciclos. Só que a gente não quer, às vezes, passar por esses ciclos. E aí nós ficamos ansiosos. Nós queremos ter o controle, mas nós esquecemos que quem tem o controle nas mãos é o Senhor e não somos nós. Eu quero passar pelos versículos de uma maneira breve para chegarmos na parte final do texto, que é onde eu quero dedicar uns minutinhos a mais. Nos versos 25 e 26, nós vemos Mateus relatando o que Jesus fala, e ele faz uma relação de grandeza e importância, de trabalho e consequência. Você já percebeu que aqui é um comparativo? Jesus está dizendo, não se preocupem com o que irão comer ou beber, nem com o corpo quanto ao que irão vestir. Aí ele compara, a vida não é mais importante que o alimento, o corpo não é mais importante do que as roupas. Se Deus nos deu a vida, Ele não vai prover para nós o sustento, o alimento? Ah, pastor, mas tem gente em determinadas situações, em determinados lugares que não tem alimento. É verdade. É verdade. Consequência, na maioria das vezes, da ação humana. Consequência, na maioria das vezes, porque aquilo que diz lá no Pai Nosso, inclusive que consta aqui no Sermão do Monte, o pão nosso de cada dia não é cumprido, porque há lugares em que o pão não é nosso, o pão é meu. E o outro, que se vire. A vida é mais importante que o alimento, não é o corpo mais importante do que a roupa. Vamos nos dedicar, vamos nos esforçar, e nós vamos, com a ajuda do Senhor, com a bênção do Senhor, ter aquilo que nós precisamos para enfrentar as nossas rotinas. Coisas simples que às vezes nos preocupam. E deixamos de nos preocupar com as coisas que talvez tenham mais significado na nossa vida com Deus. No verso 27, ele enfatiza uma realidade, que nós não podemos mudar o passado e nem controlar o futuro. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Essa palavra côvado, ela pode ser entendida como uma medida de comprimento, né? E também como uma medida de tempo. Então nós podemos usar as duas coisas aqui. Alguém de nós consegue acrescentar 1 centímetro à estatura com a preocupação? Isso se aplica muito. Eu tenho 2 meninos, o Mateus não está aqui, está lá no Intercap, e há um tempo atrás ele era muito preocupado com a altura dele, né? Porque na formatura dele do ensino fundamental, ele era o menor da classe. Ele tinha colegas, eram fora da curva, que tinham 1,89, né? No 9º ano. Eu dizia, filho, ele que é o diferente, não é você.
E ele se preocupava. Então esse texto se aplicava muito bem. Mateus, tu pode acrescentar algum centímetro à tua estatura com a tua preocupação? Não pode. Você pode acrescentar um segundo a mais na duração da sua vida com a preocupação? Não pode. Não conseguimos. E o Senhor nos atrai para isso. Isso é um fato. Isso é uma realidade da vida. Nós não podemos. Então eu vou me desesperar e vou chorar porque eu quero ter o controle das coisas. Irmãos, é fato, nós não temos. Nós temos só uma alternativa, que é confiar no Senhor. Pastor, mas falar é fácil, tu está chovendo no molhado, né? Está ficando no óbvio. Mas é isso que o texto está dizendo, ele é muito claro. Não há muito o que interpretar, além das palavras, para extrair ali o que Jesus estava dizendo, mas é isso. Mas nós vamos avançar e você já vai entender um pouco melhor. Do 28 a 30, ele continua fazendo relação de importância, comparando a temporalidade da natureza com a eternidade que Jesus conquistou para o ser humano. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé. Nós podemos ver o agir de Deus em todas as situações, só que às vezes nós demoramos a entender e a crer que Deus vai agir e vai cuidar de nós também. Muitas vezes nós temos aquele sentimento de que todo mundo consegue, mas eu não. Todo mundo pode, mas eu não. Todo mundo avança, mas eu não. O tempo pertence ao Senhor e no momento certo, Ele vai operar conforme a vontade dEle. Nós cremos num Deus que é soberano, que tem o controle de todas as coisas o tempo todo. Nós podemos orar, clamar a Ele, nós podemos atrair o seu olhar, nós podemos atrair a sua bênção para a nossa vida, mas as decisões pertencem a Ele, a glória pertence toda a Ele, não divide ela com ninguém. Seguimos no nosso texto, no verso 31, ele vai dizer: portanto, não se preocupem dizendo o que comeremos, o que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. A preocupação exagerada com o ter ou o terei traz o caos. Nós vivemos numa região extremamente capitalista. E eu não estou falando contra o capitalismo. Eu estou dizendo que nós vivemos numa região que, se você estudar a história da colonização aqui da Serra Gaúcha, você vai identificar alguns fatores. Eu precisei estudar isso no meu TCC de administração e depois no de teologia eu precisei fazer mais ou menos a mesma pesquisa. O primeiro foi sobre cooperativismo, e o cooperativismo ele veio da Europa para o Brasil. Então eu precisei pesquisar essas origens e fiz algumas descobertas que são muito curiosas. Uma boa parte da região colonizada por alemães, lá na parte de baixo da serra, o acordo que o governo brasileiro fez, e está escrito em lei, o acordo que o governo brasileiro fez para branquear a população, eles deram as terras para os alemães que vieram numa leva de imigração. E a outra leva que trouxe os italianos aqui para a parte de cima da serra, o acordo era diferente, vocês vêm, vocês trabalham e pagam as terras. Então o pessoal chegou aqui, só tinha mato, só tinha árvore, não tinha casa, não tinha nada. Eles precisaram fazer tudo e todo final de ano ir lá e pagar a terra. E daí o pessoal fala, mas o descendente italiano é pão duro, o descendente italiano é mão de vaca. Irmão, não adianta eu chegar e confrontar uma pessoa agora. São mais de 100 anos de história. Um amigo meu que trabalhou no restaurante italiano, acho que era na Inglaterra, isso faz um bom tempo, ele perguntou para o chefe, disse: chefe, eu percebi que aqui a gente não faz polenta, por exemplo. Ele disse: olha, a gente até faz algumas coisas, eles chamam de outro nome lá, né? Ele disse: mas a polenta é um prato muito típico dos imigrantes que foram para o Brasil. Por quê? Porque tinha milho e tinha galinha. E o resto tinha que guardar, porque tinha que pagar a terra no final do ano. E se não tivesse para pagar, se foi. Se você não guardar para comer, esquece, você não vai ter o que comer. Não tinha o supermercado ali, né? Lá em Caxias, eu moro em Flores agora, né? Mas Caxias, Farroupilha, tem todos aqueles atacadão, aquelas coisas enormes, que tu vai lá e compra, enche o carrinho. Não tinha. Então é cultural, e as pessoas se preocupam com isso.
E muitas vezes nós, sendo o povo de Deus, nos deixamos levar por essas preocupações e por essas angústias e focamos os nossos esforços no ter, ou no terei, ou no eu gostaria de ter. E nos esquecemos que há um Deus que cuida de nós. Todas essas preocupações nos trazem ansiedade. Todas essas preocupações prejudicam a nossa jornada. Todas essas angústias dessa rotina que o mundo impõe para nós, você precisa ter, você precisa ser, você precisa avançar. Vivemos num tempo que é proibido se sentir mal. O que a gente vê nas redes sociais muitas vezes é que nós precisamos estar sempre bem. Você não pode chorar. Tem uma musiquinha de Natal antiga que já dava sinais disso. Um comercial da TV que quase todo ano tinha, agora não assisto TV faz um tempo, aparecia as criancinhas cantando lá, né? Quero ver você não chorar. Não chorar, não olhar para trás e nem se arrepender do que faz. Eu quero ver o amor nascer, o amor crescer, mas se a dor nascer, você resistir e sorrir. Que é isso? Tu vai ficar triste? Onde é que já se viu uma coisa dessa? Não pode. E a nossa sociedade hoje está assim. Você é humano, meu irmão. A sua vida é mais importante do que a sua roupa. O seu corpo é mais importante do que o alimento. Então, se você tiver algo na sua mesa, mesmo que não seja a mesma coisa que a pessoa que você admira tem, mesmo que não seja aquilo que você gostaria de ter, louve ao Senhor, agradeça a Ele, porque Ele está provendo para você. E se na dificuldade você tiver vontade de chorar, chore, mas chore aos pés do Senhor. Se você sente medo, sinta o medo e diga: Jesus, eu estou sentindo medo. Somos humanos, Deus conhece as nossas necessidades. Mas no texto ele vai seguir e ele vai falar como nós podemos vencer as necessidades, as ansiedades da nossa vida. No verso 33, que eu quero me ater um pouquinho mais, 33 e 34, ele diz o seguinte: mas... E esse mas denota, olha só, eu dei uma série de explicação para vocês, que vocês se preocupam, que vocês estão angustiados, o que é que eu vou vestir, o que é que eu vou comer, o que é que eu tenho, o que é que eu deixo de ter, vocês se preocupam, Deus sabe que vocês precisam de tudo isso, mas existe algo que pode ser feito, mas existe algo que deve ser feito, e ele acrescenta aqui: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. E é bonito dizer, é fácil de ler, é claro, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E aí eu quero trazer uns conceitos para nós podermos aplicar isso com mais facilidade na nossa vida. 2 conceitos importantes: reino de Deus e a sua justiça. Quando Jesus fala de reino de Deus, ou alguns evangelhos vão tratar como reino dos céus, ele está falando de um reino que é espiritual, que não é deste mundo. Tudo aquilo que Jesus falou, que as pessoas ficam angustiadas, preocupadas e ansiosas, são coisas daqui. É alimento, é roupa, é onde eu vou morar, é qual carro que eu vou ter, é que faculdade eu vou cursar, é o que vai ser do meu filho, o que vai ser do meu neto, o que vai ser do meu negócio, o que vai ser do meu faturamento mês que vem. São coisas materiais. E Jesus está tirando o olhar dos discípulos agora daquilo que é material e direcionando o olhar dos discípulos para aquilo que é eterno, que não se corrompe nessa terra. O reino de Deus é um reino espiritual, ele não é desse mundo. João 18:36 vai dizer que ele está dentro em vós. Olha que maravilha. Tem uma canção que nós faz um tempinho que não cantamos mais, mas os irmãos devem conhecer, ela é um pouquinho antiga. Deus está perto de nós, chove o seu amor. Pelo visto os irmãos não conhecem, mas tem uma parte lá na ponte, Lucas já ouviu? Lucas, me salva, ali ó, já ouviu. Tem uma parte da letra dessa música que fala assim: nossa fé ninguém pode roubar. O mundo pode deixar você sem ter uma roupa para vestir,
A condição pode tirar um pouquinho do alimento que está lá na sua mesa. Ela pode deixar você sem dinheiro. A situação pode te afligir por todos os lados. Mas aquilo que está dentro em você, a sua fé, o reino de Deus que Ele mesmo plantou dentro da sua vida, nisso o mundo não pode mexer. Ninguém toca. E isso é uma coisa tão maluca para o mundo, porque como é que pode os missionários lá nos países onde há perseguição serem expostos à morte, alguns serem mortos e não negarem a Cristo? Era só eles negarem e eles continuariam vivos. Só que esse reino, quando ele é gerado no nosso coração, ele é gerado para nunca mais sair. E mesmo que eles quisessem, eles não conseguiriam dizer que não amam a Jesus, que não creem em Jesus. Está lá dentro, o mundo não pode tirar. Colossenses 1,13 ensina que nós fomos tirados do reino das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor. Por que ainda nos preocupamos com as coisas desse reino? Se nós fomos tirados do reino das trevas e levados para o reino do Filho do seu amor, nós somos cidadãos do céu. E nós temos um rei que, diferente de qualquer rei desse mundo, que olha para uma grande multidão e só vê uma grande massa, não sabe o nome de ninguém, não sabe nem quem é e não está nem preocupado. Nós somos súditos de um rei que conhece cada um de nós pessoalmente, chama cada um de nós pelo nome e sabe cada uma das nossas necessidades. Você é cidadão do reino dos céus. E quanto mais você olhar e buscar e desejar o reino dos céus, menos as preocupações com aquilo que é do reino dessa terra vão afligir você. Quanto mais você buscar o reino dos céus e viver pelo reino dos céus e conhecer o reino dos céus e honrar o nosso rei que é eterno, menos as preocupações dessa vida vão afligir você. É isso que Jesus está falando. Ele nos levou para recebermos o mistério do reino dos céus. Mateus 13,11 vai falar isso. Ele será consumado na segunda vinda de Cristo, mas ele já existe na vida de todo que crê. Buscar esse reino é o quê? É desejar viver de acordo com as determinações de seu rei, expressas em sua palavra e esclarecidas pelo Espírito Santo no coração do crente. Pastor Lucas dizia durante o louvor, não lembro se foi numa oração ou enquanto ele falava com os irmãos, que nós precisamos congregar. Essa história de ser crente em casa não funciona, irmãos. E não é que não funciona porque eu sou pastor, então é conveniente para mim dizer isso, porque afinal de contas eu quero o meu culto cheio, e eu quero ofertantes e dizimistas. Eu não estou dizendo por causa disso, isso é o que a Bíblia fala. Nós precisamos congregar. Quando eu busco o reino dos céus, eu preciso desejar viver conforme as determinações desse rei. E como é que eu conheço as determinações desse rei? Elas estão na palavra, de fato. Mas eu consigo entender a palavra facilmente apenas com uma lida rápida? Que nem leu um manual de instruções de um equipamento simples? Não é assim. A palavra de Deus, por que ela é complexa? Por que ela tem várias coisas que nós precisamos entender? Ela é cheia de contextos. Por que ela tem tantos autores diferentes, em tantas épocas distintas? Ela é uma coisa que é para ser aprendida em comunidade. E nem sempre vai ser o pastor que vai esclarecer para você. Às vezes o irmão que está aí do seu lado vai lhe contar uma experiência e você vai entender algo de Deus com a experiência do seu irmão. Mas isso não vai acontecer se você ficar na sua casa. Buscar o reino de Deus é desejar conhecer as determinações desse rei, para que nós possamos viver por elas e fugir da ansiedade desse mundo. É fácil? Não é tão fácil, nem sempre. Mas com a prática, você vai ficar bom nisso. Quanto mais você fizer, menos difícil vai ser. E mais perto do reino de Deus você vai estar, e mais longe das angústias dessa vida. Pratique buscar o reino de Deus.
E o segundo conceito importante é a sua justiça. Então busque o reino de Deus, busque aprender os preceitos do rei que te chamou, para viver conforme esses preceitos, e a aflição, a angústia desse mundo vai ficar cada vez mais longe de você. Daí você fala, mas pastor, eu estou numa situação tão difícil, eu estou todo enrolado, estou todo enosado, eu tenho problemas de diversas ordens, material, financeiro, é familiar, é saúde, tem tanta coisa acontecendo na minha vida. Sabe que às vezes, quando Paulo diz que os loucos desse mundo são quem Deus escolheu, às vezes você tem que dar uma de louco para esse mundo. Eu tenho essa pilha aqui de situação, de problema para resolver, o que eu vou fazer? Eu vou entrar no meu quarto, eu vou trancar a porta, e eu vou dobrar o meu joelho. Porque o Deus que eu sirvo, Ele é maior do que essa pilha de problemas. E se tiver que chorar, é ali. E se o desespero bater, é nesse lugar que eu vou me desesperar. E se eu tiver que sapatear e dizer, Deus, eu não entendo porque isso está acontecendo comigo, eu vou dizer exatamente isso. Se tiver que questionar Deus, eu vou questionar. Não é proibido questionar Deus. Deus é um Deus relacional. Busque a Ele, busque esse reino. A justiça de Deus. O escritor Scott David Allen, em seu livro Por que a Justiça Social Não é a Justiça Bíblica, ele traz um conceito que resume bem esse conceito de justiça e ao mesmo tempo ele é abrangente. Então, a justiça é conformidade com o padrão moral de Deus. Conformidade com o padrão moral de Deus. Mas qual é o padrão moral de Deus? Irmãos, Ele chamou Abraão e Ele construiu todo um povo para entregar a sua lei. A lei fala de quem Deus é. A lei que Ele entregou a Moisés, lá no Antigo Testamento, ela fala sobre quem Deus é. Ela fala sobre o caráter de Deus e como Deus deseja que o ser humano se relacione com Ele. Porque o relacionamento com Deus, inclusive o relacionamento de adoração, não é algo que você faz segundo o teu próprio conceito. Quando, vamos adorar ao Senhor em espírito e em verdade, então eu devo fechar os meus olhos e cantar uma canção bem linda, né? Como essas tantas que nós cantamos aqui, que dão um refrigério na alma. Isso é adorar a Deus em espírito e em verdade. Não exatamente. Música é uma ferramenta, é um instrumento para início, né? E depois, adorar a Deus, se relacionar com Ele em adoração, é um encontro intenso que acontece do jeito que Ele estabeleceu e de maneira que só Ele torna possível. Não há mérito em nós. Quando Deus entrega a lei, Ele diz, olha, pessoal, seguinte, eu quero me relacionar com vocês, e o jeito que vocês vão se relacionar comigo é assim, desse jeito. Senhor, mas eu queria do outro. Não, é desse. Mas eu queria fazer de outro jeito. Não, é desse jeito aqui. Buscar a justiça de Deus é buscar, Senhor, o que eu devo fazer para viver de acordo com a Tua vontade, com a Tua palavra? O nosso conceito de justiça, ele é limitado, irmãos. O conceito jurídico de justiça, ele é fraco. O conceito humano de justiça, ele passa pelo nosso coração decaído, por isso ele é fraco demais. Nós pensamos muito em fazer justiça e muitos de nós às vezes nos pegamos dizendo, não é justo. Não é justo segundo qual padrão? Não é justo segundo qual conceito? A pessoa viveu uma vida destrambelhada a vida toda, na última semana antes da morte recebeu a Cristo, provavelmente está no céu. Não é justo. Não é justo sobre qual padrão? Não é justo sobre qual conceito? A justiça do Senhor é o padrão, com o desejo, é conformidade com o padrão moral de Deus. Então, quando eu busco a justiça, eu começo buscando essa justiça de Deus, primeiro para a minha vida. Nós temos facilidade em buscar a justiça de Deus para a vida do outro. É mais fácil. Olhar para algo que o outro fez, algo que aconteceu na comunidade e dizer, Senhor, isso não é justo. E eu tenho sido? Eu tenho buscado a justiça de Deus? Ou eu tenho vivido de qualquer maneira? Então, buscar o reino, dizer, Jesus, Tu és o rei desse reino. O que Tu queres que eu faça? Eu sou o Teu súdito.
me diga e eu obedecerei. E buscar a justiça de Deus. Senhor, o que em mim não está em conformidade com o teu padrão, me mostra e me ajuda a corrigir. Lá no Antigo Testamento, a lei, ela não podia operar a santificação das pessoas no seu interior. Ela operava apenas externamente. Mas pela graça de Cristo Jesus, quando Ele sobe ao céu e o Espírito vem viver em nós, quando nós buscamos ao Senhor, a graça, ela opera a santificação no nosso interior. E ela flui de dentro para fora, nos tornando pessoas mais parecidas com Jesus. Para proclamar o seu reino nesse mundo, para anunciar as boas novas daquele que nos salvou. A sua vida tem um propósito, meu irmão. A sua vida tem um sentido. E quando você entender que o sentido da sua vida, o propósito da tua vida, não está em coisas, não está em pessoas. Se você tem uma família e você ama ela, eu louvo a Deus por isso, eu também amo a minha família. E dou a vida por eles. Mas o propósito da minha vida é maior que a minha família. Se você tem uma empresa, se você tem um carro, uma casa, se você tem muitos bens, louvamos ao Senhor por isso e que Ele acrescente muito mais na sua vida, mas o propósito da sua vida, Ele é maior do que esse. É honrar ao Senhor, servi-lo, gozá-lo para sempre. E o reino dos céus já começou aqui, Ele vai continuar na eternidade. Busque aquilo que é eterno. O resumo do padrão moral de Deus está nos 10 mandamentos. E algo muito importante para nós caminharmos para o fim. O verso 34. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Irmãos, qual é o dia que eu e você temos para buscar o reino de Deus e a sua justiça? Hoje. Amanhã eu não sei se eu tenho. O dia que eu tenho para buscar o reino de Deus e a sua justiça é hoje. Eu não posso deixar para amanhã. Talvez você pensou em algum momento, o Espírito Santo falou para você, disse, essa atitude, faça isso, vá para aquele lugar, porque o Espírito Santo ele é tão maravilhoso, que o pregador está falando uma coisa aqui, num sentido, e às vezes ele está falando aí na sua mente, no seu coração, coisas que tem a ver só com a sua vida, que o pregador não teria nem como falar, porque ele não te conhece. Mas o Espírito conhece, então ele fala ao seu coração, aquela atitude sua, aquele fato, isso que você fez, esse pensamento que você está tendo, tem a ver com isso, a postura correta é essa. Ele ilumina a sua mente e você entende coisas que eu não falei. É o Espírito Santo direcionando a sua vida. E agora, para terminar, o Espírito Santo está dizendo para você, o dia que você tem para decidir, sabe qual é? Hoje. Não dá para ser amanhã. Vai estar vivo amanhã? Eu não sei. Se eu perguntar, você quer? Sim, eu quero também. E quero por muitos e muitos dias. Eu creio que nós temos muitas coisas para viver, para servir ao Senhor, para celebrar juntos. Então, eu quero estar vivo amanhã. Apesar da minha alma, do meu espírito, ansiar estar com o Senhor o mais breve possível, eu quero estar vivo amanhã. Se Deus quiser, estarei. Mas eu não sei se eu tenho amanhã para tomar a decisão. Então a decisão que você precisa tomar, e veja, eu não direcionei você para nenhuma decisão a não ser buscar o reino de Deus e a sua justiça. O Espírito Santo deve ter trocado isso em miúdos aí no seu coração. Aquilo que o Espírito Santo falou contigo, é hoje que você precisa fazer, você precisa decidir hoje, você precisa decidir agora, porque você só tem agora, você não tem daqui meia hora ainda. É assim que a nossa vida com Deus se desenvolve. Quando nós buscamos e nos empenhamos em compreender e aplicar o reino de Deus e a sua justiça, nós nos tornamos mais parecidos com o Senhor.
Ele gera em nós o caráter cristão, de discípulos verdadeiros de Jesus. Tiago 1:16-18 vai dizer que nós somos gerados pela palavra da verdade. Paulo escreve aos Gálatas: até que Cristo seja gerado em vocês, ele diz, desejando ver o reino de Deus estabelecido na vida de cada crente. Quando efetivamente fizermos isso, nada dessas coisas nos faltará. Não precisamos temer e nem nos preocuparmos. Resumindo um pouco das aplicações dessa mensagem. Primeiro, o remédio para as preocupações é buscar o reino de Deus e a sua justiça. Quanto mais conhecemos a Deus, mais confiamos nele. Quanto mais nós confiamos, mais nós buscamos a ele. E mais longe ficamos das aflições e das preocupações. Segundo, preciso desejar ardentemente viver conforme os princípios do reino de Deus. Quanto mais eu vivo fundamentado no reino dos céus, menos as aflições dessa vida me abalam e me preocupam. 3. Um dia de cada vez. Sobre aquilo que passou, nos resta o aprendizado, a confissão e o perdão. Sobre o que virá, nos resta reconhecer que estamos nas mãos de um Deus que é justo e bondoso e nada mais podemos fazer. Eu quero orar com você. E se o Espírito Santo falou contigo, trouxe alguma decisão ao seu coração, algo que você precisa assumir para você, colocar em prática, o tempo que você tem é hoje. Ah, mas eu não sei nem como eu vou fazer isso. O Espírito Santo vai lhe direcionar. Creia. Nós vamos orar. Fecha os teus olhos, curva a tua fronte. Se o Espírito Santo falou contigo durante essa palavra, você pode conversar com ele agora. E se ele lhe der alguma direção, confie no que a Bíblia diz. O nosso tempo é agora. Vamos orar. Senhor, eu te agradeço, Deus, pela oportunidade e o privilégio que o Senhor nos dá de compartilharmos a tua palavra. Te agradeço, Senhor, pela tua graça maravilhosa que nos alcançou, Senhor, e que tirou-nos do reino das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do teu amor. Eu te peço, Pai, pela tua bondade, pelo teu amor, pela tua misericórdia, que o Senhor capacite a cada um de nós a exercer, a colocar em prática aquilo que o teu Espírito falou conosco. Deus, que os meus irmãos aqui em Carlos Barbosa possam, Deus, a cada dia serem mais parecidos contigo, a cada dia celebrarem mais a tua presença, a cada dia desejarem mais o teu reino e andarem em conformidade com a tua justiça, para que eles sejam livres, Deus, das angústias, das preocupações. Se há entre nós alguém, Senhor, que está aflito, que está sendo oprimido, Pai, por situações dessa vida, nós cremos que tu és o Deus que pode agir a partir do coração do teu Filho, pelo teu Espírito Santo, dando a paz que ele precisa e a sabedoria para tomar as decisões corretas. Em nome de Jesus, Pai, nós cremos que o Senhor não lança a tua palavra em vão. Portanto, Deus, nós esperamos ansiosamente pelo cumprimento do propósito para o qual a Senhora enviou. Gera em nós, Senhor, o desejo de sermos mais parecidos contigo e muda a nossa vida uma vez mais hoje para a tua glória. Nós oramos e te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém.